Bom pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou tirar suas dúvidas em relação a qual tipo de máquina você deve usar para começar na área da tatuagem, entendeu? Para ser um profissional tatuador. Qual tipo de máquina que você deve usar? De bobinas, rotativa, pen? O que você acha? Eu vou te explicar agora nesse vídeo. É claro que você sabe que a gente tem disponível para a gente comprar hoje em dia muitos estilos de máquina de tatuagem diferentes, tá? Você pode escolher, ter uma ampla gama de qualidades e modelos e tipos e cores de máquinas para tatuagem diferentes para que você possa comprar. Então, agora eu te pergunto, qual máquina você deve escolher para você começar na área da tatuagem e ser um ótimo tatuador? Você sabe qual tipo de máquina você precisa escolher? Bom, a gente tem disponível hoje em dia 3 tipos de máquinas que a gente pode comprar para usar para tatuagem, entendeu? Tem as máquinas de bobina, que são as tradicionais, tem as máquinas rotativas Direct e tem também as máquinas rotativas Pen, que é o nome delas. Pen é como se fosse uma caneta, legal? Então você já deve ter visto muitos estilos de máquinas diferentes e você com certeza ficou com aquela dúvida, poxa, qual máquina que eu devo começar? Qual máquina é melhor para quem está começando? Qual que é a finalidade de ter tantos modelos de máquinas disponíveis para a gente? Será que é só um marketing? Será que é só comércio? Ou tem realmente diferença entre máquinas e as suas qualidades? Claro que tem. Eu vou explicar para vocês agora, começando então pelas máquinas de bobina, né, os prós e contras da máquina de bobina, que são as máquinas mais tradicionais. Muitos tatuadores ainda gostam de trabalhar com máquinas de bobina e com elas você consegue fazer todo tipo de trabalho que for necessário. Tanto um desenho mais básico, mais simples, uma frase, uma tatuagem pequena ou até mesmo um realismo. Vai depender simplesmente de você saber trabalhar com aquela máquina e seguir as técnicas da maneira que a máquina oferece para você, né? Que você possa trabalhar com ela e ter o desempenho desejado. Então, os prós da máquina de bobina é o seguinte: a máquina de bobina, ela é uma máquina durável, uma máquina que você não vai ter problema com ela. A máquina de bobina não queima. O máximo que pode acontecer é que ela tenha um mau contato ali no parafuso em cima da mola, né, que é o parafuso de contato do front binding, que ele pode, com o tempo, é lógico que vai dando uma corrosão, vai criando um pouquinho de zinabre ali, aquela casquinha preta. Então sempre é bom fazer uma revisão, trocar esse parafuso, ou então passar uma lixinha, trocar a mola dianteira, trocar a mola traseira para que ela fique sempre mais forte. Já teve muitos alunos meus e até amigos, né, tatuadores, que trabalham com máquina de bobina e não sabem regular ainda. Eu tenho aqui no meu vídeo alguns vídeos a respeito disso também, tá? Que ensina como você regular a sua máquina de bobina, a máquina de bobina híbrida, né? Que é bem melhor para você poder fazer qualquer tipo de trabalho com ela. Então, a grande vantagem da máquina de bobina é o seguinte: ela não tem um tempo de validade. Você vai usar essa máquina por muito tempo, daqui 10, 15, 20 anos, talvez você esteja trabalhando com a máquina perfeitamente, apenas fazendo a manutenção que é necessário, entendeu? O que é mais uma qualidade dessa máquina é o seguinte: ela é uma máquina que tem o torque, a batida muito forte, entendeu? Então, ela tem a batida forte quando você precisa e também você consegue regular ela para fazer um sombreado e ter uma batida bem suave, né? Apenas você fazendo um ajuste ali na tensão da mola, você consegue mudar para que a característica dessa máquina, para que ela fique de uma maneira mais suave ou mais agressiva, dependendo do tipo de trabalho que você precisar exercer. É uma qualidade ótima que essa máquina tem, você poder manipular ela e fazer o ajuste do jeito que você precisa. Agora vamos mexer na parte ruim, os contras dessa máquina, né? Quais são os problemas que a máquina oferece para quem está trabalhando com ela? A máquina pode ter mau contato, como as outras máquinas também podem ter mau contato, entendeu? Sem problema nenhum. Em relação ao clip cord, que é uma garrinha, né? Às vezes ali também você tem que dar um ajuste sempre para que ele fique bem firme, para não ter mau contato. Outra coisa desagradável dessa máquina é que, se ela não estiver bem regulada, ela pode ficar muito fraca ou ela pode ficar com aquecimento muito grande, entendeu? Se ela estiver fraca, você vai precisar aumentar a energia na fonte. O que vai ocasionar? Vai sobrecarregar as bobinas e ela vai estar esquentando, vai dar um aquecimento que você não vai conseguir trabalhar com ela e possivelmente você vai pensar, poxa, essa máquina não está colaborando comigo, eu vou ter que jogar fora e comprar uma máquina nova. Não faça isso, simplesmente é uma característica de ajuste que a máquina precisa. Se você souber fazer os ajustes, ali a regulagem legalzinha, você não vai ter esse tipo de problema, mas se torna um problema ruim para quem não sabe manipular a máquina de bobina. Então, a máquina de bobina, ela tem uma parte boa que ela é muito durável, você pode usar por muito tempo, e tem a parte ruim que você tem que saber realmente trabalhar com ela, saber fazer os ajustes que é necessário para ela. Agora, em relação às máquinas rotativas,
Como você sabe, a máquina rotativa de um pouco tempo para cá está ganhando mercado, porque a maioria dos tatuadores estão gostando da máquina pelo fato de ser muito mais leve, que é uma característica ótima da máquina de rotativa, né, de motor, porque ela é toda feita em plástico, geralmente, ou então de alumínio. Então isso causa menos peso quando a gente vai estar trabalhando com ela, tornando também muito mais satisfatório, muito mais gostoso de você trabalhar com uma máquina que é mais leve, né? Além do mais, ela é muito silenciosa pelo fato dela ser o mecanismo em forma de motor, né, rotativa, ela vai te proporcionar um trabalho muito mais silencioso e isso ajuda também em relação ao seu cliente ficar mais tranquilo, né? Porque a máquina de bobina ela é muito barulhenta e a maioria das pessoas ficam com medo por causa disso. Então, lembrando também que não tem nada a ver barulho com dor, entendeu? Isso aí vamos deixar bem claro. A máquina pode ser barulhenta ou pode ser silenciosa, a dor da tatuagem não muda. Então, é uma característica só psicológica do cliente em relação ao barulho da máquina. Então, essas máquinas rotativas, as que são direct, o rotor já vai direto, do eixo excêntrico vai direto na haste, né? Então, ela vai fazer aquele movimento e vai empurrar e puxar a sua agulha ali, por isso que ela é chamada de direct, porque ela não passa a velocidade do motor para nenhuma outra parte antes de ir para a agulha, ela é direto no motor, né, e na ponta do batedor ali do rotor com a agulha, então por isso que é chamado de direct. Ela tem um torque muito forte, geralmente essas máquinas têm uma profundidade, todas as que são de motor têm uma profundidade em torno de 3,5 a 4 milímetros, que é o avanço que a agulha vai para frente e para trás, né? E isso aí se torna uma coisa boa, porque na máquina de bobina você tem que fazer a regulagem da mola, do percurso da mola, para que ela pegue uma abertura maior ou menor. Então isso aí na máquina de bobina pode ser um problema se a pessoa não souber trabalhar com ela e fazer os ajustes que são necessários. Então a máquina rotativa já sai na frente em questão de ficar muito mais simples de você usar por causa dessa qualidade que ela tem de já vir ajustada, né, a profundidade de fábrica, já é um padrão. Então a gente considera ela uma máquina híbrida, né? Então o fato da máquina ser híbrida já vai facilitar bastante a regulagem da profundidade da agulha que a gente precisa ali e também em relação ao torque, é uma máquina muito potente, mas a gente deve sempre lembrar que não porque a máquina é forte que a gente vai usar ela sempre na velocidade máxima. Você tem que saber qual é a voltagem do motor da máquina, porque tem máquinas que têm motores de 5 volts, de 6 volts, de 12 volts, de 24 volts. Então, às vezes, a pessoa tem uma máquina que tem 12 volts e essa pessoa está usando essa máquina em 12,5 ou 13 volts. Então, está usando o excesso de velocidade do motor, com certeza vai perder a vida útil desse motor muito rapidamente, isso sem falar que a qualidade da tatuagem não vai sair muito boa. Então, presta atenção na voltagem, que é o motor de cada máquina. Procura ali na descrição quando você for comprar essa máquina de motor para você poder saber qual é a máquina e a capacidade de velocidade que você pode usar nela, ok? Tem também agora a máquina que seja a máquina PEN, né, que é também uma máquina rotativa, só que o modelo da máquina é em formato de caneta, né? Então às vezes para alguns tatuadores é muito mais agradável trabalhar com uma máquina em forma de caneta, que ele se sente ali mais acostumado como se estivesse fazendo um desenho com lápis, né? Então essa é a característica bacana dessa máquina PEN, ela também é uma máquina muito moderna, muito silenciosa, tem um torque de perfuração muito forte, muito bacana. Quem desenvolveu esse sistema conseguiu fazer um sistema muito bacana, muito duradouro, mas também tem que prestar atenção na manutenção, porque se você não fizer a manutenção e alguma lubrificação necessária ali, você vai perder a qualidade da máquina também. O que é uma parte ruim dessas máquinas PEN é que elas são desenvolvidas apenas para você usar com cartucho, e todo mundo sabe que o cartucho é muito mais caro em relação às agulhas que são as tradicionais, as ponteiras descartáveis tradicionais. Então, se você está começando agora na área da tatuagem, está pensando em comprar uma máquina PEN, já pense que você vai ter, por exemplo, 3 a 4 vezes mais despesa com os cartuchos em relação ao que você teria com a máquina tradicional rotativa que fosse direct, ou uma máquina de bobina, entendeu? Com biqueiras descartáveis e tudo mais. Então, a máquina PEN é uma máquina muito desejada. A maioria dos tatuadores hoje em dia trabalham com máquina PEN e já se acostumaram e já é uma coisa que abraçaram realmente para a profissão. Mas vamos dizer o seguinte, seria bacana você usar uma máquina dessa depois que você já estiver bem aperfeiçoado, que você já estiver ganhando a sua grana, fazendo um trabalho de qualidade, para você poder investir realmente em material, né? O que é muito importante, você investir principalmente em tintas, tá? As tintas têm que ter qualidade superior, porque a tinta é o que vai fazer a qualidade da sua tatuagem ficar bonita. A agulha, você pode se virar com o que você tiver na mão aí, é lógico que se você comprar agulhas
de renome, agulhas que são mais caras, a qualidade é muito melhor, mas para quem está iniciando isso não é muito relevante agora. Então você tem que primeiro aprender as técnicas básicas da tatuagem, contorno, sombreado, pintura, rastelado, pontilismo, para você poder, depois que você já tiver bacana nessa parte básica, né? Você poder pensar, agora eu estou ganhando uma grana, já estou fazendo alguns trabalhos bonitos, eu posso cobrar um preço razoável e eu já posso começar a investir em outros equipamentos, comprar uma fonte melhor, comprar uma máquina melhor, né? Mas até então, se você estiver lá no básico começando, você pode começar com um kit de iniciante básico que vai estar legal também. Você vai conseguir fazer alguns trabalhos tranquilamente com material mais barato e isso aí não vai pesar no seu bolso depois. Então, em relação as considerações gerais, o que eu acho a respeito das 3 máquinas. Tá? Eu gosto muito dos 3 tipos de máquinas, eu já trabalhei com todas, eu trabalho geralmente com máquina de bobina e geralmente com máquina de rotativa, direct, simultaneamente, eu faço contorno com uma, sombreado com a outra, pintura com outra. Eu gosto de intercalar porque eu já tive problemas de tendinite em relação a só usar a máquina de bobina, então eu não quero que você também que estiver iniciante, que estiver iniciando na profissão, né, for uma pessoa que está no básico, já tenha um problema logo de cara de tendinite por causa do peso da máquina, entendeu? A máquina de bobina ela pesa em torno de 250 a 270 gramas, né, cada máquina, pelo fato dela ser feita de aço, o chassis, então ela vai te tornar ali o trabalho um pouco mais cansativo e um pouco mais, vai poder dar problema de lesões ali, de ler, por esforços repetitivos, né, que você estiver fazendo ali com o seu trabalho. Agora a máquina de motor, ela já é muito mais leve, ela é toda em plástico ou então de alumínio, né? Então você dificilmente vai ter problema com tendinite em relação a uma máquina de motor. Mas deixar aqui em aberto, né? Você pode escolher qual tipo você quiser. É bacana que você teste vários tipos de máquinas, entendeu? Antes de você pensar, não, tal máquina é melhor que tal máquina, não pense assim, ok? Procura testar algumas máquinas, veja o que uma tem de bom, o que ela tem de ruim, o que, sabe, para você poder comparar os equipamentos e poder seguir adiante na sua profissão da melhor maneira possível, entendeu? Então eu espero que você tenha gostado desses esclarecimentos a respeito de máquinas, né? É bem complexo porque a gente tem muitas diversidades de máquinas disponíveis que o comércio oferece para a gente, o mercado da tatuagem, né? Graças a Deus a gente está numa época muito moderna, onde tem muitas novidades sempre. Do mesmo jeito que a tatuagem, os desenhos e as técnicas vão evoluindo, o equipamento também vai evoluindo. Então eu acho bacana que você teste um pouquinho de tudo para você poder saber o que vai ser melhor para você, legal? Foi bacana poder ter trocado ideia com vocês, esclarecido algumas dúvidas, deixado algumas dicas. Espero que você esteja gostando dos meus vídeos. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Embaixo aqui tem vários links, né, para você participar do meu grupo de WhatsApp de alunos, né, para você participar do grupo do Telegram também. Eu estou fazendo um workshop de realismo, e então gratuito, você pode entrar lá, você pode acompanhar, assistir as aulas, trocar ideias, deixar suas dúvidas, entendeu? E também se você quiser que eu faça algum vídeo diferenciado para você, coloca o tema aí embaixo. Não se esqueça de curtir o meu canal, isso é muito bacana. Se inscreve também. Se tiver algum amigo que curte tatuagem, indica o canal, compartilhe nas redes sociais, que isso aí vai estar ajudando sempre para que eu possa fazer mais conteúdos e trazer para você, para que você possa ser um tatuador melhor. Outra coisa muito importante, como você sabe, se você está no início e você precisa de uma ajuda, eu tenho o meu curso online de iniciante expert, bacana, é um curso muito legal, de passo a passo, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ser um tatuador iniciante desde o zero e já aprender da maneira certa. Eu tenho também, para quem já passou dessa parte de iniciante, o curso do zero ao realismo, que é o 2.0, é o curso Expert 2.0. Ele é muito bom também, tem muitas técnicas avançadas e vai te ajudar muito a evoluir um pouco mais na sua área de tatuagem. Se você está interessado, dá uma olhada aí na descrição embaixo, tem os links dos meus sites, dá uma olhada e qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp e vamos trocar uma ideia. Eu vou te esclarecer o que você precisa, tirar suas dúvidas. E grande abraço, foi bom estar com vocês aqui. Tudo de bom.